Olá, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu sou estudante de História do sétimo semestre da FMU. Olá a todos, chamo Jonathan, também estudante de História do sétimo semestre da FMU. Bom, pessoal, esse é o oitavo podcast de uma série de 20 podcasts de um projeto no qual nós estamos participando, que se chama Humanas e Manos, né? Que veio para substituir o nosso estágio supervisionado do ensino médio. Então, esse podcast é direcionado para alunos do terceiro ano do ensino médio, porém, se você ainda não está no terceiro ano do ensino médio, ou se você já concluiu seus estudos, você ainda assim você é muito bem-vindo aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vale sempre destacar, né, que devido à situação sanitária, o nosso estágio supervisionado deveria ser presencial, não foi possível ser realizado, então a instituição ela criou esse projeto para a gente pudesse substituir, né, o nosso estágio supervisionado. Convido a todos a acompanharem os nossos podcasts anteriores, né? O nome do nosso podcast é 20 Minutos de História do Brasil. Então, nós estamos estudando mais o período mais moderno da história brasileira, né? Ali, a partir do governo Juscelino Kubitschek até a redemocratização, né? E um pouco das suas sequelas. Então, convido você a acompanhar os anteriores para estar mais contextualizado, estar mais por dentro ali do nosso conteúdo e ter uma compreensão melhor, né, e maior dos temas que nós estamos abordando aqui. Exatamente. Bom, como no podcast anterior, né, a gente já entrou para falar um pouco sobre o governo, né, desculpa, o governo não, o período ditatorial do Brasil, e a gente explicou um pouco o que é, né, o que é essa palavra ditadura, falamos um pouco, né, sobre algumas nomenclaturas, algumas palavras, explicamos um pouco, né, quem apoiou o golpe, e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns presidentes militares que a gente teve, né, nesse período, e um pouco do que eles fizeram, como foi a atuação deles, né, durante os seus governos. Para iniciar, nós precisamos lembrar que as Forças Armadas, né, ela é composta pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, né? A Marinha e a Aeronáutica, elas não estavam tão presentes na vida política brasileira, né? Desde que se inicia aí a República, né? Por um motivo óbvio, né? A Marinha e a Aeronáutica não necessariamente estavam em terra firme, né? Então era mais difícil você ter aí a presença deles de maneira muito incisiva, assim, né? Em todos os processos políticos. Porém, né, dentro das Forças Armadas, elas também estavam divididas em dois grandes grupos, né? Você tinha o grupo que se chama Sorbonne, né, que é a ESG, que esse grupo é um grupo mais intelectualizado, um grupo ligado à escola superior de guerra, um grupo no qual as pessoas estão, esses militares, é, eles têm, né, assim, mais instruções acadêmicas, é como se fosse a elite intelectual das Forças Armadas, né? Um exemplo, né, de um presidente que nós tivemos que foi desse grupo foi o Castelo Branco, que a gente vai falar um pouquinho dele nesse podcast também. Outro grupo que a gente tinha, né, é a linha dura, né, que, como o próprio nome já diz, eram militares que estavam aí numa linha mais rígida, né, era um grupo não muito intelectualizado, como os Sorbones, né, que era ali tida como a elite intelectual das Forças Armadas, mas que eles defendiam um combate mais ativo, assim, dos comunistas na época, né, que eram no imaginário popular os inimigos do Brasil, os inimigos da nação, e de uma forma mais violenta. Por isso esse apelido, né, de linha dura, porque eles eram muito a favor da repressão violenta e uma repressão mais eficiente, assim, se podemos dizer.
né? O grupo da Sorbonne, ela se apresenta diante das Forças Armadas como um grupo reformista. E assim, né? Porém, a linha dura não. A linha dura ela já defende uma linha mais rígida e de continuismo das bases, né, das estruturas brasileiras aí. E um exemplo que a gente tem da linha dura é o presidente Costa e Silva. Vale destacar, né, como a gente pontuou no podcast anterior, uma das características dos primeiros anos da ditadura civil-militar no Brasil, que é esse caráter, essa característica civilista e de normalidade, se vem muito devido aos primeiros anos serem geridos, perdão, pelo Castelo Branco. O Castelo Branco ele seria, né, esse arquiteto da ditadura militar no Brasil, né? Então ele que tem ali as primeiras ações no governo, é ele quem é o responsável ali pela oposição consentida, né? Então é com Costa e Silva que ele permite, né, a criação ali de dois partidos, a Arena e o MDB, né? Então ele garante ali um bipartidarismo, né, e uma democracia, entre aspas, brasileira, né? Então, mesmo na A ditadura, ideia mesmo de no regime. democracia, né? No Isso. imaginário Entra muito, popular. sim, entra muito no que a gente falou no podcast passado, que você dá elementos, né, civis numa ditadura. Então, você acaba mascarando esse caráter ditatorial daquele período devido a essas pequenas ações, né? Eu falo pequenas porque, de fato, elas não surgem tanto, elas não promovem tantas mudanças como elas poderiam devido à grande repressão, à censura, a cassação de mandatos de muitos políticos desse partido. Então, todo aquele político ali, candidato, que saísse um pouquinho mais da curva, saísse um pouquinho mais do permitido, ele era caçado, né? Então, ele era exilado, ele era, por vezes, até morto, né? Dependendo do caso. Então, você poderia se candidatar, você poderia ser eleito ali para cargos de deputado, por exemplo, só que seguindo tudo aquilo que era muito bem pré-definido para você, né? Então, nesses primeiros anos de governo ditatorial com o Castelo Branco que ainda se reforça ainda mais essa presença civilista no governo. Então, ele é esse arquiteto, né? Essa pessoa que elabora tudo muito bonitinho, né? E somente depois, com o Costa e Silva, quando ele assume de fato, que aí nós temos o que chamamos de ditadura escancarada, né? A gente vai abordar um pouco mais essa questão da tortura, da censura, das repressões, né? Mas só Os para dar atos institucionais, né? Do isso, AI-5. exatamente. Só para dar um gostinho, né, para você que está nos acompanhando, que com nesse primeiro momento a gente tem mais essa ditadura mais tranquila, assim, né? Mais ali discreta, com repressões mais seletivas, e aí depois com o Costa e Silva que se torna algo mais escancarado, menos seletivo, mais genérico, mais até algo muito interessante que em 1967, já com o Costa e Silva, só para dar um exemplo, todo cidadão naquele momento ele se torna ao mesmo tempo, né, suspeito e ele é vigiado. Então, todo cidadão naquele momento ele já passa a ser um suspeito de inimigo da nação, então já passa a ser taxado como suspeito de comunista e tudo mais. E ele era vigiado pelos órgãos que se cria naquele momento, né? E Órgãos também pelos de... seus, né, também por outros civis, porque todo civil, Sim, nesse momento, ele se torna um colaborador com o governo, né? exatamente. Esse é mais um elemento, né? Então, o povo, ele se sente, aqueles que apoiam o governo, se sentem parte dele. Então, você está ainda mais um caráter, né, civilista nesse momento. Mesmo que a gente já viu e está vendo aqui nesse podcast de hoje, que não há nenhum caráter civilista e de normalidade naquele momento. Isso. E aí, só para falar um pouco, né, sobre como foi aí o governo do Castelo Branco, né, que foi o primeiro presidente que vai dar início aí, né, a essa nova fase
tão triste da história do Brasil. Na economia, ele tem uma fórmula recessiva, né? Ainda para tentar controlar a situação econômica do país deixada pelo JK no final do seu governo, né, com todos os empréstimos, o país ainda está endividado, a inflação ainda está altíssima, os trabalhadores continuam passando pelo arroxo salarial com um custo de vida muito alto, né? Então, é feita uma fórmula para se dar, né, o salário mínimo, essa fórmula, né, esse cálculo, sempre quem está em desvantagem é o trabalhador, né? Então, eu acho que é legal a gente pontuar aqui que o salário mínimo, até hoje, ele é calculado, você tem dentro, né, do salário mínimo uma porcentagem para moradia, uma porcentagem para alimentação. E a porcentagem para alimentação, esse cálculo é feito, eles fazem o cálculo do número de calorias que um trabalhador precisa para ter, para comer hoje e amanhã ele ter energia o suficiente para ir trabalhar. Então, o cálculo de comida no salário mínimo é para uma pessoa trabalhar, né? E muitas vezes não, com certeza não é um cálculo que realmente dê dignidade a um trabalhador ou que mantenha aí uma alimentação saudável, né? Uma alimentação adequada, pelo menos. Você tem também o fim da estabilidade do emprego, né? A gente já havia falado sobre a criação da poupança forçada, do FGTS, só que nesse momento a situação ela ficou, foi praticamente uma imposição feita, né? Os trabalhadores por algum momento poderiam optar pela estabilidade ou pelo FGTS, mas nesse momento só se tinha o FGTS, não mais a estabilidade, né? Teve também o fortalecimento das multinacionais, então também foi um processo difícil, porque houve o desaparecimento de pequenas e médias empresas nacionais. Então, o Brasil ele começa a ficar muito dependente de tudo que vinha do exterior, né? E novamente você tem um aumento aí das exportações, né? Então, você também tem a modernização industrial, né? Onde essa modernização, nesse momento, onde, né, o JK traz as multinacionais, né, consegue trazer essas empresas, mas o campo ele não se moderniza. E nesse momento o campo começa a se modernizar. Você começa a mandar maquinário para o campo, e aí você também, né, quando se fala do campo, você tem uma nova fronteira agrícola, né? A gente comentou nos podcasts anteriores que Getúlio amplia a fronteira agrícola para o sul do país, o JK vai ampliar para o centro-oeste, mas a ditadura ela vai ampliar essa fronteira agrícola para a região amazônica, né? E novamente aqui a gente precisa lembrar que quando a gente fala de ampliação de fronteira agrícola, a gente está falando de queima de biomas, de destruição, né, e degradação do meio ambiente sem nenhum tipo de preocupação ambiental com que isso vá resultar tanto imediatamente, né, quanto mais para frente. Você tem uma exploração também nesse momento na região norte desenfreada de minérios, né? Aqui você também tem a criação do projeto Carajás e outras demandas internacionais, né? Então você tinha a extração de minério, de madeira, né? E só por essas duas coisas, pela mineração e né, pela demanda internacional de madeira, já se conclui que houve uma grande devastação do meio ambiente nesse momento. Sim, muito bem lembrado, né? Nesse período, né, o Brasil ele começa a retornar economicamente a algum eixo, né, a alguma estabilidade, como quando saiu o Jango, né, que ele tinha a fama ali de comunista, né, os Estados Unidos parou de investir nele, no Brasil, né, parou de investir pesado como estava investindo antes. Então, com a saída do João Goulart, né, que é o Jango, eles voltam a investir pesado, né, na indústria brasileira, volta a ter esse interesse internacional, principalmente dos Estados Unidos. Então, o Brasil ele começa aos poucos a retornar a uma estabilidade econômica, né? Então, se tem também,
e o investimento é principalmente urbano, né, porque o campo ele tem essa nova fronteira, né, para a produção agrícola, mas também tem uma questão do status, né? Então, a terra ela é aquela renda imobiliária, né? Então, você tem essa ideia de status, de ter muitas terras, de ter um espaço ali muito grande, para eles improdutivo, né? Então, esses grandes proprietários tinham grandes espaços de terra, mas improdutivo. Eles que eram principalmente contra qualquer tipo de reforma no campo, de reforma agrária, né? Então, Exatamente, né? E também, né, falando sobre a questão de terras, você tem nesse momento uma desapropriação, né, e uma tomada de terras indígenas em larga escala também, né? Porque se o JK conseguiu desarticular é, o serviço de proteção ao índio, a ditadura então praticamente extinguiu ele. sim, o indígena ele é quase completamente esquecido, né? Ele só é lembrado quando é para ser retirado daquele espaço que ele está ocupando ali, né? Que é um problema para o governo naquele momento, né? A Exatamente, né? gente, O indígena, ele na questão agrária, ele vai representar um atraso e um retrocesso para o país. Então, ele é visto realmente como um peso, né? Tanto a gente viu isso no governo JK, como nos outros governos que eles simplesmente fecharam os olhos para a questão indígena e não se preocuparam com a demarcação de terras que são deles por direito, né? sim, sim, verdade, é completamente negligenciado, né? Então com esse elemento a gente começa a perceber que já ali em 1964, né, muitas coisas mudam, economicamente, fronteiras agrícolas e também a repressão, ela começa a ser algo, começa a ter uma repressão diferenciada, né, em 1964, só que a partir de 68, né, com o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que ele para de ser diferenciado, para de ser seletivo e passa a ser mais violento e mais genérico, né? A gente pontua que alguns elementos do Costa e Silva, do Castelo Branco, perdão, no governo posterior com Costa e Silva que se tem a nova Constituição brasileira, então uma Constituição nos moldes ditatoriais, né? Nos moldes militares. É naquele momento também que se tem uma nova lei de segurança nacional, que se tem a lei de imprensa, então é um momento onde a censura, né, na imprensa, movimentos culturais começa a ser muito presente, né? O Brasil começa a ter um sistema de vigilância ali muito moderno naquele momento, então eles conseguem, com muitos órgãos criados, né, órgãos, né, do governo criados naquele momento para censura, para controle, para informações do Estado, então é muito moderno, e aí eles conseguem fazer essa repressão muito mais rápida, muito mais efetiva, né, e muito mais precisa. E aí essas repressões também evitam movimentos, greves, que se tem muitas greves também nesse momento, então não é porque é um momento violento que o povo, aqueles que não eram a favor da ditadura, eles se retraem, não, muito pelo contrário, né? Então eles vão atrás de seus direitos, e muitos daqueles que apoiavam em 1964, a partir do Costa e Silva, quando a repressão ela passa a ser mais violenta e genérica, começa a incomodar muitas classes da sociedade, né? Inclusive classes médias também, que estão se sentindo incomodados, porque acaba também, de certa forma, chegando em algumas pessoas dessas classes, né? Então, nesses primeiros dois governos, a gente já tem uma mudança muito grande em 4 anos. Então, de 1964 para 68, a gente tem ali um aumento muito grande, né? A gente vai abordar mais a questão da repressão, da violência, mas só para deixar claro que desde 64 já se instaura efetivamente uma ditadura, né, com o Castelo Branco, e que vai tornando medidas cada vez maiores a partir do Costa e Silva e dos presidentes seguintes a ele. Exatamente, né? E como o Jonathan falou aí dos Estados Unidos, né, que eles não apoiavam o Jango, né? O Jango era uma figura bem ameaçadora para os Estados Unidos.
E com a tomada dos militares, né, assim como aconteceu em outros países da América Latina, porque é um momento conturbado da história da América Latina como um todo. Acho que vale lembrar que o Brasil não é o único país latino-americano que passa por uma ditadura, e esse período foi um momento onde os Estados Unidos apoiou e financiou, né, economicamente, moralmente, institucionalmente, vários golpes de Estado. O Brasil foi um deles, né? Inclusive aqui no Brasil, a gente teve militares que tiveram cursos de tortura, né? Com empresas americanas, né? Que financiaram cursos de tortura para os militares. Então, né? Só já para ir fechando, né, o nosso sétimo podcast, desculpa, o nosso oitavo podcast, a gente já vai vendo que você, além dessa repressão, né, você começa a ter aí uma violação escancarada dos direitos humanos nesse momento, né? E que a gente vai tratar um pouco mais na semana que vem, porque, como o Jonathan falou, era um momento de muita repressão, um momento de uma violência escancarada por parte do governo, só que as pessoas resistiam, né? Muitas pessoas foram à luta para conquistar os seus direitos, né? E para fazer valer aqueles que elas já tinham. Verdade, fica aí o nosso convite. Sempre é bom lembrar, se ainda não assistiu, não acompanhou, não acompanhou nossos podcasts anteriores, se cuidem, usem máscara, se possível, fiquem em casa. Isso mesmo, gente. Se cuidem, tchau e até o próximo podcast. Um abraço a todos. Tchau. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu sou estudante de História do sétimo semestre da FMU.